paz do Senhor Jesus, irmãos amados em Cristo e ouvintes da palavra de Deus. Hoje eu quero vos falar novamente de um assunto que traz tanta polêmica, eu não sei porquê, porque nós temos as escrituras na mão e às vezes erramos tanto. Ouvi uma pregação do senhor Paulo Júnior em um dos seus vídeos pregando, melhor dizendo, que a mulher não pode ser pastora, baseado no capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 9 a seguir. E nós vamos meditar no texto em destaque, porque eu nunca vi tanta heresia como eu vi neste canal do senhor Paulo Júnior, que se diz pregador da palavra de Deus. Amados, ele fez questão de dizer que a mulher esteja calada dentro da igreja, que a mulher aprenda em silêncio. E o que é que ele vai fazer com o Salmo 150? Que diz: tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Sim, porque se o Senhor ali no Salmo 150 ordena que tudo que tem fôlego louva ao Senhor, como poderia na igreja uma mulher ser proibida de louvar? Ah, mas louvar pode? Senhor Paulo Júnior, que eu saiba, um louvor é uma pregação, uma mensagem cantada. E essa persuasão que lhe levou a essa pregação não é do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco eu vou lhe dizer por quê. Porque, senhor Paulo Júnior, se uma mulher tem que silenciar na tua igreja, porque na nossa não silencia, ela também não pode cantar em coral, pois é uma pregação, louvor, uma mensagem cantada. Não tem louvores, grupo de louvores de mulheres na sua igreja? Oh, glória! Nós vamos fazer uma breve meditação antes de ler o texto em destaque. Então, a mulher pode falar na ONU, nos palácios de reis, pode falar no Congresso, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e não pode falar na igreja, senhor Paulo Júnior. Deus humilharia assim uma mulher? Por causa do homem? Oh, sugiro que tu deixe de ser condutor de cegos. Eu sinto pena, senhor Paulo Júnior, das ovelhas que te ouvem, pois elas se encontram desprovidas da eficácia da palavra de Deus, na sua totalidade. Vamos ler, amados irmãos, o texto em questão. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão, seu Paulo Júnior, de servir a Deus. Segundo o Senhor, a mulher não pode fazer nada dentro da igreja. Aqui não destaca a igreja com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, Paulo dizendo, porém que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, não é sobre o homem, que o Senhor falou. Só se for na sua Bíblia que está escrito o homem. Aqui o texto na minha Bíblia, em todas as Bíblias que eu tenho, fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém dando à luz a filhos,
se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora eu lhe pergunto, onde o senhor arrumou a ideia de que a mulher exerce autoridade em homem dentro da igreja? Aqui Paulo se refere ao marido. E o senhor não atentou para isso, ou modificou a Bíblia. Procure outras Bíblias, eu sugiro o senhor Paulo Júnior. Porque o senhor está falando daquela igreja, para aquele culto. E na Bíblia Sagrada o senhor não vai encontrar nenhuma referência sobre esse texto. De jeito nenhum. E nós vamos já falar de Adão enganado de Eva, mas que parafernália é essa? Aqui sim nós encontramos referência. E vamos já ler. Deus estava falando, repreendendo as mulheres paroleiras sem modo. Mulheres paroleiras, como diz a carta de Tito, no capítulo 2 a seguir, senhor Paulo Júnior, que estava colocando desordem no culto, perguntando na hora da mensagem, porque isso é uma irreverência assim, com a santidade do Altíssimo, da igreja até. Mulheres sem modos, no primeiro versículo 9 fala que elas se trajavam de traje sem pudor, para começar. Não tinha modos de se vestir, de pentear os cabelos com tranças, com ouro embutido, com pérola embutido nas tranças, talvez invejando as outras que nada tinham. O Senhor está falando meramente de comportamento e de indisciplina e da falta de santidade dessas mulheres. Aqui não há sentido algum no texto de que Deus esteja falando de cargos, senhor Paulo Júnior, ou qualquer outra função da mulher da igreja. Deus não está falando disso. Ele está falando do comportamento errôneo. E no verso 15 engloba tudo, senhor Paulo Júnior. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho. Alguma mulher vai ser salva por dar à luz a filho, senhor Paulo Júnior? Você está ficando louco? O Espírito Santo jamais abriria um precedente desse para desqualificar o sacrifício do Calvário. Portanto, o texto aqui em questão se refere só àquela igreja, naquele culto e naquela hora. Porque mulher nenhuma vai se salvar dando luz a filho. Se salva pela aceitação do sacrifício do Calvário. E não por dar a luz a filho. Porque aquelas mulheres, senhor Paulo, estavam sem nenhuma qualificação para exercer qualquer cargo ou função na igreja, devido ao seu comportamento. E isso não pode ser generalizado nas igrejas do Senhor. Ouça, seu Paulo Júnior, o meu testemunho aqui. Meu falecido marido não queria que eu fosse pastora, nem muito menos frequentar a igreja. Quando eu chegava da igreja, o portão estava fechado com 4 voltas de corrente e muitas vezes eu pedi uma serrinha de ferro para serrar essas correntes, para poder entrar para minha casa. E o Senhor me disse, senhor Paulo Júnior, que ia eliminá-lo se ele continuasse impedindo o meu ministério com Deus. E cumpriu. Olha aqui, senhor Paulo Júnior. Faço questão de lhe mostrar. Dá para ver aí? Estão vendo? A certidão de óbito aqui na comarca de Santo André.
Está vendo, seu Paulo Júnior? Ele queria me limitar e Deus limitou ele na sepultura. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Tem 22 anos que ele deixou essa terra e eu tenho 30 anos que prego a palavra de Deus, seu Paulo. Oh, glória! Antes de eu ser pastora, eu pregava nos lares, na rua. E o senhor nunca mandou calar a boca na igreja, seu Paulo Júnior. Então, se uma mulher for tomada em profecia na igreja, tiver uma visão, tem que chamar papai, ou irmão, ou primo, para dizer, para falar para o pastor, seu Paulo Júnior. Que ela tem que estar em silêncio para não exercer autoridade sobre homens, mas que homens. Oh, glória a Deus. Se a mulher alcançou uma posição dessa, foi Deus que colocou, seu Paulo. Deus jamais humilharia a mulher ou abriria precedente para entrar o autoritarismo e o machismo na sua própria igreja, que é o que o senhor está pregando, seu Paulo. Me vale muito essa experiência. O senhor não tem experiência com Deus, não é? E o senhor é uma daquelas pessoas que eu vi no inferno, nas trevas exteriores, quando Deus me arrebatou do inferno. Que negaram, estão lá, porque negaram a eficácia da palavra. Foram condutores cegos. Onde já se viu um cego guiar outro cego a um bucarião na prova, não é assim? E o cego é tu. Pobres ovelhas tuas que ainda concordam nos seus comentários com as tuas heresias. Mas aqui está uma que Deus levantou para contradizer pastores hereges como tu. Vamos para Coríntios. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, leiam comigo. 1 Coríntios 11, no verso 9 também. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor, seu Paulo. Quando se diz no Senhor, é na igreja. Porque Cristo é o Senhor da igreja e o cabeça da igreja. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus, que é o que o Senhor enfatiza no livro de Timóteo, que Adão nasceu primeiro. É uma questão de nascimento, que Adão foi enganado. E aqui não há um equilíbrio nisso, senhor Paulo Júnior. Eu falei no vídeo anterior sobre ministério pastoral feminino, que eu ia estragar a fé estragada de muitos pastores. E eu estou acabando de estragar a tua, que já está estragada, para ver se tu desperta. Viu, senhor Paulo Júnior? Leia comigo de novo, senhor Paulo Júnior. Porque a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Oh, aleluia. Como está no livro de Gálatas, senhor Paulo Júnior, 3:28. Nisto, nós somos em Cristo um, e nisto não há judeu, nem grego, nem fêmea, nem macho. Leia lá, senhor Paulo Júnior. Nós somos um em Jesus. Como poderia ele abrir esse precedente para humilhar suas servas? Onde o senhor leu na Bíblia o senhor mandando ordenar pastores? Isso é uma questão de tradição, senhor Paulo. Que o senhor está trazendo isto para a mídia como se fosse uma coisa folclórica, cultural. Não, isso é tradição da igreja primitiva. O senhor manda sim ordenar presbíteros, diáconos. Glória a Deus.
Mas eles existem. Glória a Deus. Com a ordenação do homem de Deus. Não é para tornar isso uma coisa supérflua para a mulher. Porque não há macho nem fêmea para Deus. E quando a mulher é pastora que está em cima de um púlpito pregando a palavra, é a palavra que está exercendo autoridade sobre quem está ouvindo. Não é a mulher. E o nosso mentor e líder espiritual é o Espírito Santo. O homem não tem nenhuma capacidade, senhor Paulo Júnior, de avaliar outro homem. Deus me deu sempre o dom da visão nas igrejas. Para me falar. Nas igrejas ele ordenou que eu falasse. Como poderia estar em silêncio? Como poderia Deus estar me dando visão e mandando eu entregar para pastores? Então eu sou curada do câncer, do reumatismo e não posso testemunhar. Porque eu vou exercer autoridade. Ora, quanta balela. Isso é próprio de uma mente machista, cativa, pelo seu machismo fracassado. Não deu certo no mundo, agora quer que dê certo na igreja, seu Paulo? Seu machismo fracassado? Onde está a sua prudência e coerência? Nunca leu na Bíblia para não ser sábio aos seus próprios olhos? A tua teologia barata é a degradação de uma pregação verdadeira. Tu não tens a cobertura do Espírito de Deus. E isso quem está te dizendo é Ele, para falar estas coisas. Tu pregas sim pela fama, por ser conhecido, para dizer que é o bambambam na igreja. A Bíblia interpreta a Bíblia, senhor Paulo Júnior. A Bíblia revela a Bíblia. Não precisa de teologia de ninguém para ela ser interpretada pelo Espírito Santo na vida de quem busca, que é o que tu não faz. Uma teologia dessa, jamais eu quero ela para mim. Não tenho inveja de ti. Não estou falando isso por inveja, estou falando porque Deus me mandou te entregar esse recado. Mas eu tenho experiência, principalmente de inferno, onde eu vi pastores como tu, nas trevas exteriores, que não prega a palavra de Deus, como ela é. Por que não falaste da indisciplina? Das irmãs que vão fazer caravana para a praia, colocam um fio dental enfiado na garagem e diz que está servindo a Deus. Dessas mulheres, tu pode pregar e discipliná-las, não tirando dela a chance de vir a crescer em Cristo na igreja. Que é o que tu está fazendo com essa pregação. Então, eu devo ser submissa ao marido quando ele é cristão no Senhor. Porque se for um endemoniado igual o meu marido, que já é falecido, que colocava facão debaixo do travesseiro, dizendo que ia cortar o meu pescoço na nossa cama, que submissão ia dever esse homem, senhor Paulo? Você viu a certidão de óbito? Mostra de novo. Venha na comarca de Santo André, no cartório da senador Flack, e peça para ver a certidão. Que Deus eliminou. Aleluia. E o Senhor disse para mim, vou eliminá-lo, porque ele vai impedir o teu pastorado. Essa experiência, então, não vale nada para o Senhor, não é? E eliminou. Oh, aleluia. Não vou contar o resto das atrocidades que ele fazia comigo, não, que não interessa. Só isso é o bastante. Para nós cremos, ouvintes e irmãos amados, que essa pregação é pura heresia e que Deus não abre precedente para mulher nenhuma. Oh, glória, salvar-se dando a luz. Assim era fácil. Não é? Por que não disseste isso? Negaste a eficácia do Calvário para as mulheres? Não pregando sobre isso. Porque isso ia tirar o teu machismo.
Porque é o que o texto enfatiza, o que Paulo está dizendo. Comportamento. E Paulo dá um conselho para ela se manterem salva até o final da sua vida. Educando filho, tendo filhos, sendo submissa a seu marido, que é ordem divina. Mas isso não no plano espiritual de Deus, não. É no plano doméstico. Há um marido, e não é o marido da vizinha, viu, senhor Paulo Júnior? E nem é os maridos que se encontram na igreja que ela exerce a autoridade, ou tem que ser submissa ao marido dela. Cuidado, senhor Paulo Júnior. Que a espada é de dois gumes. E ela pode te ferir se voltar contra ti. Essa mente tua está cativa à caduquice da letra. Porque a Bíblia não é de interpretação particular. Glória a Deus. O Espírito é que nos inspira a palavra, apagando qualquer dúvida dela. Ensina-nos. Ele é mestre e professor. Oh, glória. E vocês, irmãs pastoras, não vão vir na mídia também? Deixe seus comentários aqui embaixo. Deixe seus comentários, seu Paulo Júnior. E me agradeça, assim, por ter aberto seus olhos. Deus te abençoe.